sabemos que o Senhor é mestre de nós. Por isso, a Deus, eu te peço que vá o pedido da irmã Marcela, Deus, que a vida dela, a Michelle, possa entender, Deus, que ela ali naquele leito pode ser um exemplo da sua cura, da sua restauração. Que ela possa ter ao longo da sua mente coisas boas, ó Deus, e principalmente a confiança em ti. Fica, ó Deus, também com a vida da irmã Márcia, Pai, que pede tudo pela vida dela financeira. Sabemos, ó Deus, quanto é difícil, como está difícil viver nesse mundo, ó Deus, mas sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Obrigado, Deus, pelo que o filho passou, pela programação que está certa da evangelho que na frente, ó Deus. Sabemos que o Senhor fica sustentando ela, Pai, não somente nesse domingo, mas todos os dias da sua vida. E por isso ela está aqui na sua casa nesse momento, pedindo também, ó Deus, pelo Marcelinho. Que aquela terra, Deus, possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, Pai, para que ali, ó Deus, onde quer que ele esteja, consiga também compreender o teu amor e o teu cuidado. Obrigado, Pai, mais uma vez pelas programações da tua igreja, que a próxima programação das mulheres, da vítima, da vítima, possa também ser uma oportunidade para que as mulheres da tua casa, Deus, venham agregar e trabalhar juntos, mas não somente as mulheres, todos os homens, toda a igreja, Pai, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Essa oração que eu faço, Deus, em nome santo, poderoso, do Senhor, amado, que eu oro para Deus. Irmã José, vai falar. Vou começar a estar orando pela segunda, pelos seus filhos, né? E a irmã pede pelo Paulo, né? Que é irmão dela, que problema. Meus filhos, Senhor nosso Deus maravilhoso, bondoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós queremos te clamar ainda, continuando com a oração do teu servo, pela família da tua serva, a tua Silvia. Senhor, como essa família, como esses filhos da tua serva nas tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada um deles, o William, o Hélio, a Simone, toma a vida deles nas tuas mãos. Senhor, nós sabemos que muitas das vezes nós negligenciamos o teu amor, Pai. Mas em nome de Jesus, como mãe, a tua serva te pede. Cuida deles, veja as necessidades, Senhor, que cada um deles esteja em tua ação. Assim também te clamo, Senhor, pelo irmão Sandrinho, da tua serva, da irmã Edneia. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do Edivaldo das tuas mãos, meu Pai. Sara, Senhor, tira da mente dele tudo aquilo que não procede de ti, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo intento maligno do inimigo na vida do Edivaldo. Senhor, que ele possa um dia tornar-se teu servo, Pai. Cada um deles, meu Pai, pelos quais estou te clamando nesse momento, possa um dia te servir com alegria, meu Pai. Não por dores ou necessidades, mas que fiquem aos teus pés pela dor e alegria. Pai, ajuda-nos. Nós sabemos, meu Senhor, que a seara é cada vez maior, meu Pai. É muito grande. É muita terra para nós plantarmos. Então nós, Pai, que estamos ao teu serviço, meu Deus. Usa-nos, Pai. Usa os nossos passos, usa as nossas bocas. Senhor, tira a nossa... Não é legal ser o evangelho, mas muitas vezes a gente tem restrição, vergonha de falar. Então, Senhor, não tem tudo que a gente tem essa vergonha, não. Esse acanhamento de abrir a boca e dizer para cada um: Jesus te ama. Ele tem um plano para você. Usa, Pai, usa a Igreja Batista Memorial, Pai, para que nós possamos pregar o teu Evangelho. Não importa quem, não importa onde, Pai. Usa-nos como tu quiseres, Deus amado. Senhor, nós te clamamos esta noite e vamos, Senhor, continuar em oração sempre, clamando a Ti, porque reconhecemos, Deus, que só o Senhor tem a palavra de vida e vitória. Outro não
perdoa os meus pecados, meu Pai, e faça-nos cada dia mais servos fiéis à tua palavra. Verdade. Pois é em nome de Jesus que eu te oro, muito agradecida por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e que eu creio, Pai, ainda fará. Amém. Amém. Queridos, quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 23. Você que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu quero convidar você a estar fazendo uma visita. Nosso culto é quarta-feira, a partir das 19h30, e domingo, a partir das 17h15, com a EBD+, e às 19 horas, com o culto de celebração ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, fala assim a partir do versículo de número 23. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões de Israel. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurece os estrangeiros ou gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com estrangeiros e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer cura, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, nós temos falado que Deus tem nos levado a um grande desafio de entendermos que oração não é algo que está em desuso. Oração ainda é um mecanismo que nós podemos falar com Deus, demonstrando toda a nossa comunhão com Ele. Oração também é algo extremamente importante fazer lembrar que a oração é algo que move a mão de Deus. Se nós não orarmos, nós não podemos ver Deus movendo. Mas, pastor, Deus não sabe do que nós necessitamos. Deus, dentro dos seus atributos pessoais, Ele não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas. Antes de eu pensar, Ele já sabia. Sim, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas a oração está dentro de um mecanismo muito simples que eu gostaria de destacar para que você entendesse o porquê de orar, para que a mão de Deus se mova. Você provavelmente
provavelmente deve conhecer uma fogueira ou já viu uma fogueira. E é interessante que quando você tem a finalidade de fazer uma fogueira, ou você provavelmente tem um fogão de lenha, o que você precisa para que isso possa estar aceso? A lenha, a madeira. E é interessante que uma fogueira, um fogão de lenha, para que ela esteja acesa e o fogão esteja aceso, há necessidade de se meter o quê? Lenha. Assim está o mecanismo da oração. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele entende que se nós não estivermos metendo lenha no altar, a nossa comunhão entra numa ruptura. E se nós deixarmos de ter comunhão com o Senhor, nós vamos esquecer de quem é o quê? O próprio Deus. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, Ele falando sobre o poder da oração, Ele ensina para a gente na oração do Pai Nosso, alguns mecanismos fundamentais. Ele deixa bem claro que o Senhor é um Pai, Ele habita o céu, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas, entretanto, nós precisamos orar para compreender a sua o quê? Vontade. A sua vontade. Então a oração está para mim e para você, como a fogueira está para o quê? Para a lenha. O fogo deve arder continuamente sobre o quê? Sobre o altar. No texto que nós acabamos de ler, isso ressalta, isso enfatiza a necessidade real de se ter uma vida de oração. No capítulo de número 4, você vai ver dois apóstolos, Pedro e João. Pedro e João estão perante o Sinédrio. Pedro e João estão pregando a palavra de Deus. E Pedro e João vão sofrer sanções por pregar o quê? A palavra de Deus. Quando a igreja compreende que Pedro e João eles estão presos porque foram advertidos pelo Sinédrio que eles não podiam pregar a respeito de Jesus Cristo, e eles estão pregando, foram açoitados. O que a igreja fez? A igreja orou. A igreja buscou o Senhor. Vocês lembram, que no domingo passado, relembrando um pouco sobre Jesus no Getsemane, no lagar do azeite ou na prensa do azeite, o que acontece? Jesus tem 3 momentos de oração intercessória. E nos 3 momentos que Jesus está orando, Ele fala uma coisa muito interessante aos seus discípulos. Não podeis o quê? Velar comigo pelo menos 1 hora. A minha alma está em amargura. Os teólogos deixam bem claro que aquele momento vivido por Jesus é notoriamente Jesus o homem. Jesus o homem. Ele está com medo, gente. Ele está apreensivo. Alguns médicos cientistas falam o seguinte, que a tensão vivida por Jesus Cristo, nenhum homem natural consegue o quê? Suportar. Por quê? A tensão está num grau tão exacerbado que quando fala que do seu poros, mas do seu corpo, não fala poros, saiu o quê? Sangue. O que a ciência diz? Rompe-se pequenos vasos sanguíneos quando o homem vive um nível de estresse, mas um nível de estresse muito elevado. Sabe por que a gente não consegue viver isso? Porque se a gente tiver um nível exagerado de estresse, sabe o que vai acontecer contigo, João? Tu vai infartar. Se alimenta mal, dorme mal, a PA vai o quê? Subir.
Se você não infartar, você vai ter um acidente vascular, o quê? AVC. Jesus, ele viveu isso, até porque a vida de Jesus era uma vida regrada. Lembra o que Jesus dizia? Jesus não vivia tensões como eu e você vivemos, em pequenas coisas, como por exemplo, a geladeira queimou. Meu Deus do céu, a geladeira queimou, logo agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, Jesus, ele deixa bem claro uma coisa para nós: no mundo tereis o quê? Mas tente. Jesus era um homem de bom ânimo. Se Jesus tivesse no nosso tempo, a geladeira queimou, ele ia falar o seguinte: se ela queimou, tem que consertar, não adianta. Se não tiver conserto, sabe o que tem que fazer? Comprar outra. Se não se tiver dinheiro, espera. Não é assim? Espera. Por que nós não vamos conseguir viver essas tensões? Porque as aflições são pequenas, e nos momentos pequenos de aflições, o que nós fazemos? Nos desesperamos, murmuramos, reclamamos. Mas então o que eu quero dizer? Quando os discípulos, João e Pedro, estavam em cárcere, a igreja estava orando, e quando foram soltos, olha a confiança daquele que é alvo de uma oração intercessória. O que Jesus queria ressaltar no lugar do azeite era uma coisa simples. Se vocês estiverem carregando uns a cargas do outro, em oração vocês vão conseguir o quê? Suportar. É isso que é a oração. É a preocupação que eu preciso ter de orar pelo meu irmão, de interceder pelo meu irmão, de, como diz aí o pentecostal, entrar na brecha. Será que eu tenho entrado na brecha pela vida da irmã Sandra? Será que eu tenho entrado na brecha pela vida da diaconisa Marcela, minha esposa? Será que eu estou entrando na brecha no sofrimento da nossa irmã Silvia? Porque se nós estivermos fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que a geladeira vai queimar, vai dar BO, mas vai invadir sobre vocês uma paz. Porque quando esses homens, eles agora são soltos, olha o que diz o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram quem? Os irmãos, e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram em oração: Tu que é Deus o quê? Soberano. Quando uma igreja, ela vive um nível de oração intercessória, aonde um e o outro estão se cobrindo, o problema do meu irmão passa a ser o meu problema. Até porque o que Tiago diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E aí eles vão dizer: eu quero relatar o que nós passamos. E eles estão passando isso, gente, sabe como? Com alegria. Porque o que eles passaram ali no Sinédrio traz uma qualificação para eles. E qual é essa qualificação? Estamos sofrendo pelo amor de quem? De Jesus Cristo. Ter vergonhas, levar chibatadas, ser afrontado, estar no cárcere, era o que aqueles homens anelavam. Mas sabe por que eles anelavam isso? Primeiro, eles anelavam isso porque eles se sentiam dignos de serem o quê? Discípulos de Jesus. Mas eles se alegravam nisso por causa do mecanismo da oração intercessória. Tinha gente cobrindo eles. Eles sabiam que iriam ser jogados no cárcere, mas não iriam morrer ainda, porque não era tempo. Porque da mesma forma, como antes da crucificação não conseguiram pôr a mão sobre Jesus,
antes da vontade soberana de Deus, por uma igreja que intercede, eles também não colocariam a mão sobre os discípulos. A oração intercessória, ela nos faz compreender a soberania e a vontade de quem? Do Senhor. Segunda coisa interessante, eles oraram, reconhecendo a soberania. A Bíblia diz que eles vão ter como base para isso o que os textos bíblicos sagrados estão dizendo, porque ele diz o que Davi o rei referiu. Mas é interessante uma coisa, olha o que diz o versículo de número 28. Para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Uma igreja que ora no mecanismo de uma oração intercessória, ela vai trazer conforto. Uma igreja que ora no mecanismo da oração intercessória, ela vai resgatar, ela vai viver sempre a autoridade. Senhor, não fizeram nada, se enfureceram, mas isso tudo aconteceu porque o Senhor predeterminou. Mas, Senhor, nós não estamos abalados, nós estamos convictos da missão. Então restaura sobre a nossa vida a tua o quê? Autoridade. E ele diz assim no versículo de número 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E aí, olha só, como uma autoridade é restaurada, quando uma igreja intercede, quando uma igreja cobre uma oração, quando nós cobrimos uns aos outros, para que os desígnios divinos sejam efetuados. O versículo de número 30, ainda no segundo aspecto do resgate da autoridade, quando se tem essa oração intercessória, olha o que diz: enquanto o Senhor estende a tua mão, para que o Senhor faça cura, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Se a igreja ora, a igreja reconhece a soberania. Se a igreja ora, a igreja resgata a autoridade pelo viés de ter intrepidez de anunciar a sua palavra. E essa autoridade, munida com a intrepidez, faz com que a mão do Senhor, ela esteja estendida sobre essa igreja que eu oro. Você não entendeu? Sim. A Bíblia diz que, em certa ocasião, o povo de Israel começou a lamentar, falando para Moisés que eles estavam num lugar de hidrografia, onde se tinha rio, e por ser um país de hidrografia, a pecuária, a agricultura era próspera. Lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos o que? Alho silvestre, e tu nos trouxeste para esse deserto para a gente morrer de quê? De sede. Moisés ficou chateado. E Moisés foi diante do Senhor. Eu gosto da intimidade de Moisés, porque Moisés ele é até um pouco mal criado. Isso não é para qualquer um, não. Se tu não tem intimidade com Deus, não tenta fazer uma criação para Deus, não. Porque se você não tem intimidade, for fazer uma criação para Deus, você entra no vento. A Bíblia diz que Moisés diz assim: Senhor, sou eu ama de leite desse povo? O que ele está dizendo para Deus? Foi eu que pari? Foi eu que tenho agora a incumbência de amamentá-los? Não sou ama de leite deles. O povo é de quem? De Deus. E olha o que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que o culpado deles estarem vivendo ausência de água é quem? Sou eu. Deus ouve e
fala uma coisa linda para Moisés. Moisés, se você orar mais, você vai resgatar a tua autoridade. E sabe o que a tua autoridade vai trazer? Intrepidez. E quando a tua autoridade na oração trouxer intrepidez, você vai entender uma coisa: ter-se-ia encolhido o quê? Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, quando eu levei vocês para o Egito, a minha mão estava o quê? Estendida. O que aconteceu lá? Vocês prosperaram, cresceram, fiz tornar-se uma grande nação. Quando eu comecei a trazer as pragas no Egito, Moisés, a minha mão estava o quê? Estendida. Moisés, quando eu fiz vocês saírem do Egito e abrir o mar vermelho, a minha mão estava o quê? E aí você quer dizer para mim que você não é responsável, que você não é ama de leite? Você acha que a minha mão ainda não está o quê? Estendida? Moisés escolhe 12 homens. Separa esses 12 homens. Eles vão ser ungidos, eles vão trabalhar, mas antes disso, presta bem atenção que eu vou te ensinar. Pega o teu cajado e vai lá, bate na rocha. Esse dessa vez eu não vou bater, bate na rocha. Quando Moisés bateu na rocha, o que aconteceu? Saiu água. Dá para o povo o quê? Beber. Eles querem carne? Eu vou mandar carnes que eles vão comer durante 30 dias, ao ponto que eles vão comer tanta carne que eles vão regurgitar, e a carne vai sair pelo nariz deles, porque a mão do Senhor está o quê? O que esses homens estão vivendo é um mecanismo que é sempre um mecanismo divino. Foi assim com o povo chamado hebreu, foi assim com o povo chamado israelita, foi assim no tempo de Jesus, foi assim no tempo da igreja primitiva, e é também hoje no tempo de quem? Da igreja. Quando nós resgatamos essa autoridade, tendo a intrepidez de reconhecer o poder de Deus, a autoridade divina, o que ele deu? Senhor, então estende o quê? A tua mão. E quando Deus estende a mão sobre uma igreja que ora, essa igreja vai fazer curas, essa igreja vai fazer prodígios, essa igreja vai glorificar o nome do Senhor. E terceiro e último ponto, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, o que eles faziam? Anunciavam a palavra. Três coisas aqui nesse pequeno versículo. Primeiro, não é um lugar tremendo. O lugar tremeu porque Deus estava mostrando que era favorável o quê? A oração. Mas o lugar também pode ter tremido devido até o alarido que eles o quê? Fizeram. Segunda coisa, não é a consequência do lugar tremer, é que após o lugar ter tremido, por eles terem feito a oração, o texto diz que eles ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Uma igreja que ora, ela reconhece a soberania. Uma igreja que ora no mecanismo intercessório, ela exerce autoridade com intrepidez. Mas uma igreja que ora, o lugar treme, não, e fica cheio de quê? Do Espírito Santo. Você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo? O Senhor está dizendo assim nessa noite: ore, ore. Se você orar, você vai ser um cristão cheio do Espírito Santo. E aí, quando você ora e fica cheio do Espírito Santo, você tem o que? Ousadia, autoridade, intrepidez. Para o quê? Anunciar a palavra do Senhor. Vocês já viram como nós oramos? Presta atenção. Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Senhor Deus Pai,
no nome do teu Filho Jesus, que nós, como Igreja Batista Memorial de Oração Miranda, possamos evangelizar. Está certo? Está certo? Sim ou não? Tá? Por que não está certo? Por que não está certo? Porque, gente, oração dentro de um jargão batista, ela envolve duas coisas: orar mais o que? Ação. O que adianta eu orar para evangelizar se eu não saio para quê? Para evangelizar. Vocês estão entendendo? Quando se fala de evangelismo, o evangelismo é pôr a mão. Vamos sair, vamos o quê? Evangelizar. Deus está lá do céu dizendo assim: poxa, vocês estão falando que a igreja evangelize? Isso aí é uma ordem, um imperativo bíblico. Eu mandei ir por todo mundo e o quê? Eu quero ver o quê? Ação, intrepidez. E nós só vamos conseguir executar esse verdadeiro mecanismo de oração quando nós nos tornarmos uma igreja que ora, cheia de quê? Do Espírito Santo. Aí nós vamos falar de Jesus, nós vamos anunciar as boas novas. Eu concluo essa palavra dizendo: uma igreja que ora no mecanismo intercessório é uma igreja que reconhece a soberania divina. Uma oração que ora, uma igreja que ora no mecanismo intercessório, ela exerce autoridade. Uma igreja que ora, ela não está interessada em um lugar que treme, mas ela está interessada em ser cheia do Espírito Santo de Deus. E aí ela, cheia do Espírito Santo, ela não é meramente espectadora, ela é uma igreja de ação. Ela vai, ela sai, ide, pregue, fale. Então comece a interceder, comece a orar, comece a colocar os homens que estão fadados a uma vida de juízo eterno, de condenação eterna, diante desse Deus, para que eles sejam libertos e que você possa sair, como diz aquele hino: fala e não te cales, porque senão as pedras clamam. Que Deus poderosamente, Jesus, abençoe você que nos acompanhou nessa live. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos pôr em pé, vamos orar.